eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce. Eu sei, pleno 2023, e esse aqui que vos fala tá com essa música chiclete de sangue bom na cabeça. E vocês devem imaginar mais ou menos por que isso aconteceu, né, gente? Recentemente o Globoplay decidiu atualizar a imagem de Sangue Bom em seu catálogo, que tava bem ativadinha, e eu tava ali sem fazer nada, tem assim uma coisinha leve pra assistir, e eu decidi, ó, tacar o play. E cara, eu não posso nem mensurar pra vocês o quanto eu me apaixonei de novo por essa novela de Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari, e principalmente percebi o quanto o piloto, o primeiro capítulo dessa novela, tem tudo que a gente gosta em uma obra, um folhetim, um novelão, gente. E por isso eu vim aqui pra dividir um pouco dessa minha experiência em reassistir esse primeiro capítulo de Sangue Bom e contar por que eu acho que esse primeiro capítulo é 10 de 10. É tudo que um primeiro capítulo de novela precisa ter. Olha o Valdir! Flash gostosa! Bom, só pra dar uma leve contextualizada, Sangue Bom é uma novela de 2013, escrita por Maria Adelaide Amaral e Vicente Villari, a mesma duplinha que também escreveu Tititi, o remake de 2010, que fez muito sucesso. E dessa vez essa dupla de autores tinha uma missão bem complicada, que era reerguer a audiência depois do fracasso que a novela anterior deixou em suas mãos, no caso o remake de Guerra dos Sexos. E eu diria que Sangue Bom, ela tentou logo de cara entregar tudo que uma novela das 7 precisa ter, de humor, de comédia romântica, de temas ali sociais distribuídos de uma forma leve, despretensiosa, mas rica se você olhar com cuidado. E eu digo isso porque o primeiro capítulo de Sangue Bom faz algo que eu acho que toda novela precisa fazer, que é logo nesse começo, nessa estreia, mostrar tudo que Sangue Bom vai ser, de certa forma, tudo que um capítulo de Sangue Bom pode oferecer pra você, de uma forma organizada, redondinha. Eu sinto que nada falta ali, tudo que precisa ser apresentado é apresentado, e também parecendo um passeio pelos núcleos. Mas como é que ela faz isso? Vamos lá. Na primeira parte, ela tem o foco de apresentar os 6 protagonistas, né? Bento, Amora, Giane, Malu, Maurício e Fabinho, mas com um foco principal na história dos 3 órfãos. No segundo ato, somos apresentados ao arco inicial da trama, no caso, a inauguração do Las Blumas no bairro do Limão, e também uma apresentação mais detalhada dos núcleos principais da trama, que já falam as temáticas de Sangue Bom, como a espetacularização da mídia, a gentrificação dos núcleos urbanos, a liquidez dos relacionamentos nesse mundo cada vez mais conectado com a internet, com as tecnologias. Um overall, um apanhadão de tudo que a novela quer discutir. E no terceiro ato temos o grande clímax, que é o dia da inauguração do Las Blumas e a manifestação planejada por Bento e todo o pessoal do bairro do Limão, que também dá o start na trama romântica que vai embalar a novela, com um encontro de Bento e Amora, pra vocês verem tudo bem organizadinho. Mas por que eu falei que parece um passeio? Bom, vou ter que voltar aqui nos atos, cada um a um, pra explicar isso pra vocês. No começo, a primeira coisa que a gente vê da novela é Bento e Giane entregando as flores da Cássia Amarela, né, a empresa criada pelo Bento. E a gente já dá um scoop, assim, bem rápido no Bento, tendo essa atenção especial das mulheres, porque, né, um padrão, que a gente sabe muito bem que o Marco Pigossi é, lindo demais. E Giane já mostrando ali que tem um ciúminho a mais nos detalhes, né? Já é uma apresentação das personagens, assim, em imagens. E logo depois, logo que é apresentado isso, nós vemos Bento chegando em casa e descobrindo que tem ali uma pessoa que quer entrevistá-lo, no caso a Malu, que está investigando, estudando crianças que foram criadas em lares adotivos, que é o caso do Bento. E aí já fica bem claro que essa primeira parte ela vai ser
toda embalada por essa entrevista da Malu com o Bento. E a partir dessa entrevista, a gente descobre a história de cada um dos órfãos que foram deixados no lar adotivo. Começando pelo próprio Bento, que ele explica sobre a Cássia Amarela, sua empresa de paisagismo, a qual ele tem e cuida junto com a Giane, que é a filha do lixeiro, que é sua amiga de infância, foram criados praticamente juntos, e que logo de cara a gente percebe que é jogada totalmente na friend zone, né? Aquela relação ali, pra ele, de amizade pura, e pra ela já criando aquele sentimentinho logo de início. Essa é a presença da Giane, né? Importante falar. E depois a Malu, ela descobre lá na casa do Bento uma foto dos 3 órfãos. E um daqueles rostinhos ela conhece muito bem porque pertence à sua irmã adotiva, a Mora Campana. E que ela não consegue nem imaginar que é dali que ela foi adotada pela Bárbara Ellen. Daí chegamos à apresentação da segunda órfã da história, que é a nossa Mora Campana, a primeira grande digital influencer do mundo das novelas, vamos colocar assim. E é curioso ver essa representação em um outro momento da nossa cultura, quando eu acho que a mídia ainda estava tentando lidar com esse surgimento dessas personalidades da internet, com um poder mercantilista muito mais forte. Eu acho que muito porque era uma transição de um momento em que os famosos da internet costumavam ficar na internet, né? Se a gente pensar nos famosinhos do Orkut, por exemplo, eles costumavam ficar naquele nichinho apenas. E os digital influencers desse momento, começo do Instagram, o Facebook bombando bem mais, eles tinham uma força mercadológica de ter um peso dentro do mercado publicitário novo pro Brasil. E a Mora, ela começa a tatear um pouco desse assunto, até porque é uma digital influencer começando a ter um programa dentro da televisão, né, o Luxury. E aí a primeira cena dela já é, né, ela apresentando o Luxury, por sinal como substituta da Lara Kelly, que vai ser apresentada lá mais pra frente, mas que ela tá conseguindo quebrar essa barreira e ser uma famosa com um nível bem maior. E a personalidade da Amora é aquela coisa, né? É a heroína mais vilã, anti-heroína. Sempre foi uma bagunça boa, tá, gente? Mas eu sempre achei a Amora uma personagem muito complexa e muito interessante. Logo de início, a gente vê ela tendo essa paixão por sapatos. Ela é apresentada logo também o Maurício, ali logo de lado, de comboio também, né? Como a Giane foi pro Bento. Como o namorado dela, um namorado que é completamente cego, não vê todas as futilidades, o egoísmo da Mora, que já tá vivo. Qualquer pessoa, o público já vê logo de cara que ela não presta, ela não é nem metade da ilusão que o Bento tem dela, né? Que o Bento acredita que só porque ela ficou famosa não significa que ela esqueceu as pessoas do passado. E aí já tá lá vendo que realmente ela esqueceu bastante do passado dela. E o massa também sobre isso é porque eles aproveitam esse momentinho já pra jogar um pouco também da Bárbara Ellen, a mãe da Amora, que é a clássica vilã Crepúsculo dos Deuses, a atriz completamente exagerada e decadente, não tem mais aquela força que tinha antes, mas jura que tem, né? Ela tem ela acredita que ela é mais do que ela realmente é hoje em dia. E é a apresentação também de mais uma grande temática da trama, que é essa necessidade de fazer de tudo para conseguir se manter relevante no mundo do entretenimento. Também o etarismo, né? Acho que é bem importante. A gente vê como ela foi descartada, ela se tornou um produto descartável, e ela faz de tudo, inclusive a adotar várias crianças pra ter sempre essa imagem de alguém que precisa ser comentada, precisa ser falada. Eu vi uma entrevista da Maria Adelaide e do Vicente Villari pro Planeta TV, em que ela comenta que a primeira personagem que foi idealizada, que deu o start pra se começar a falar sobre sangue bom, foi a Bárbara Ellen, que inclusive foi uma ideia da Maria Adelaide Amaral, que logo após a morte da Elizabeth Taylor, aquela grande atriz hollywoodiana, que teve vários casamentos e sempre se manteve muito forte
repercutir na mídia por isso também. E que ela pensou na ideia de uma atriz que também teve vários casamentos, mas que não tivesse o mesmo talento em cena que a Elizabeth Taylor tem, né? A Barbara Ellen é uma grande atriz decadente. Ela não é mais levada a sério e ela também faz de tudo pra conseguir se manter em foco. Até as trocas da Barbara Ellen com as crianças é praticamente de cinismo puro. Elas foram criadas por uma mãe que usa elas como assets, sabe? Não se importa com nada sobre elas. Cada uma daquelas crianças foi escolhida a dedo pra que a Barbara Ellen se vendesse na mídia. Assim como ela também usa o seu relacionamento com o Jonathan James, que surge também agora na história, e que é esse ator novato, bem canastrão, que agora tem mais importância no mercado do entretenimento do que a própria Bárbara. E por isso ele decide, terminar o relacionamento dos dois, até por causa do seu envolvimento ali por baixo, pela surdina, com a mulher Mangaba, citada agora pela primeira vez aqui na novela, que é a Ellen Roche, um papel maravilhoso, né, dessa ex-reality show funkeira, personalidade da mídia. Bote aqui a alcunha que você preferir. E a Bárbara, ela tá nesse momento de, meu Deus, estou sendo deixada, agora estou quase perdendo a minha relevância, eu não posso sair por baixo. É a temática principal da novela sendo apresentada completamente por esse núcleo. E de uma forma divertida e leve, super alívio cômico. É maravilhoso, gente. Daí voltamos para a entrevista com a Malu com o Bento, já finalizando, e com a entrada da Gianni para apressar as coisas, porque ela já sentiu ali que Malu, Bento, rola ali um climinha. E logo quando tá fechando, quando o Bento já saiu com a Gianni pra fazer suas entregas, a Malu pergunta pros pais de criação do Bento quem é o terceiro menino da história. E temos aí a nossa apresentação do Fabinho, a terceira criança adotada, que já é apresentada com o zoião do Emicida. Gente, eu não lembrava que essa música tinha sido ali feita pra Sangue Bom, e o Emicida participa desse primeiro capítulo. Inclusive foi uma polêmica, o rap, falando que é o rap se rendendo à Globo, como pode o Emicida. Menina, parece que deu um fuzuê, babado em off aqui. Mas enfim, toca zoião, aparece o Fabinho, o garoto problema, o garoto que foi adotado por uma família também de origem humilde, assim como o Bento. Só que diferente do Bento, que é um cara consciente, que tenta manter os ideais de seu pai com a própria Caça Amarela, com a ONG, o Fabinho, ele cresceu completamente amargurado, é o típico bad boy, já aparece destruindo tudo no seu emprego, nosso 500º emprego que a mãe dele consegue arranjar pra ele e ele não dá bola. E ele é mais frustrado ainda porque, inicialmente, a família que tinha adotado ele era uma família abastada. Só que o pai dele acabou falecendo, eles perderam todo o dinheiro e ele detesta a ideia de que ele agora teve uma infância, teve uma adolescência em que ele não teve tudo o que ele gostaria de ter em questões financeiras, né? Porque a mãe dele é uma santa, a mulher tinha que ser canonizada. E nesse ponto a gente já tem a apresentação bonitinha de todos os personagens principais, todos os 6 protagonistas da trama. E começa-se a caminhar ali pro segundo ato da trama, que é quando o Bento sai com Gianni pra entregar flores na Class Media. Começam a apresentar os outros núcleos da novela, onde é apresentado o Natan, que é o dono metrosexual. Eu adoro que nessa época o metrosexual era visto como uma coisa, meu Deus, que coisa estranha, sendo que é basicamente um homem que se cuida. Mas ok, é mais pra indicar que ele é um cara egocêntrico, vaidoso, que só pensa nele, e que rouba as ideias de Érico e da esposa Verônica em casa pra usar no trabalho. É um cara com zero criatividade e que só se vende, só pensa no dinheiro, mesmo sendo machista, escroto e tudo que há de pior. É apresentada a própria Verônica, que é essa esposa um tanto deslumbrada, um tanto alienada da própria vida, que tem uma empresa de casamentos, né, para sempre, em que ela acredita fielmente que todo mundo tem que se casar, todo mundo tem que seguir aquela ideia de família tradicional, sendo que o próprio casamento dela tá longe de ser essa
coisa incrível toda, né? A gente percebe que ela tá já bem desencantadinha pelo próprio Natan. Sendo que os dois são os pais do Maurício, ou seja, ele não é um núcleo completamente solto dos protagonistas, né? É sempre bom. Eu gosto disso, que quando, tipo, até os núcleos meio secundários, eles têm ali uma união direta com um dos protagonistas, para tornar sempre relevante. E o próprio Maurício cita um dos clientes do Natan, que é o Wilson, que, já jogando para um próximo núcleo, né, um núcleo cômico agora, está nesse mesmo dia firmando finalmente o divórcio dele com a Damares, a personagem da Marisa Orff, maravilhosa. Inclusive essa primeira cena é uma sketch cômica muito boa, que já apresenta de cara todo o falso moralismo da Damares, o quanto ela é essa mulher que preza, aparentemente, pelos bons costumes, inclusive, e esse nome, hein, gente? O nome, assim, ó, on point. E é uma personagem muito bem feita e muito bem apresentada logo nessa ceninha de início, já entendemos perfeitamente o conflito dos dois. E como depois o Wilson vai logo depois pra casa dos pais de criação do Bento, lá está Socorro assistindo a televisão da sua ídola maior, que é a Mora. E aí é interessante, né? Olha o passeio legal. Já conseguiu voltar pro núcleo da Mora. E é nesse momento do programa que a Mora apresenta o arco inicial do capítulo, né? Marcando esse ato 2, que é a inauguração dos Las Blumas. Esse condomínio de luxo feito para as classes mais abastadas, que vai abrir no meio do bairro do Limão, que é um bairro popular, o bairro do Bento e de todo mundo ali do núcleo principal. E que no panfleto tem uma visão toda higienizada daquele bairro, né? Eles apagam, inclusive, uma escola de samba que tem logo depois do lugar onde vai ser inaugurado Las Blumas. E a partir daí o capítulo ele vai basicamente seguindo uma sequência de cenas das pessoas repercutindo essa inauguração e esse apagamento, né? Também nesse momento temos aqui a apresentação da Renata, que é a personagem da Regiane Alves, que trabalha na empresa da Verônica, a Para Sempre de Casamentos, e que vive esse momento em que ela vai se casar, mas ela não fala que está indecisa, ela não realmente sente que é o momento certo para esse casamento com o Érico, que trabalha na Class Media, e é esse startzinho do conflito inicial desse núcleo. Por sinal, na Para Sempre também é apresentado outro alívio cômico, que é a Tina, a personagem da Ingrid Guimarães, que ela faz essa crítica à pessoa good vibrations, a positividade, o mundo, a lei da atração, o segredo da Rhonda Bynes, você atrai aquilo que você colhe, aquilo que você atrai, e esse excesso de que tudo vai ser a vida é bela, a vida é bela, a vida é bela. Daí chegamos ao começo do que vai se tornar o clímax, que é quando o Bento e toda a galera do bairro do Limão começa a planejar uma manifestação do bairro no dia do Las Blumas, né, da inauguração do Las Blumas, que esse vai ser o estouro de tudo que vai acontecer. E finaliza apresentando o último núcleo principal que ainda estava faltando, que é o Cantaí, o bar de samba, que a Rosemary trabalha, que é uma mãe corujona que protege o filho do bullying dos outros, e que ao ouvir falar do plano do Bento, né, a repercussão daquele momento tá indo até aqui, ela convida todo mundo que tá ali no bar, toda a Zona Norte, pra ir também pra manifestação. E pronto, temos aí a apresentação de todos os núcleos principais da trama. E por fim, todo esse último momento é basicamente a construção de como Bento e Amora vão se encontrar pela primeira vez no meio da manifestação. Amora tentando ir pro evento de Las Blumas, Bento ali no meio da manifestação, e os dois se encontram e dá o grande primeiro ganchão de sangue bom. Olha, eu vou te falar que foi uma experiência reassistir, relembrar esse primeiro capítulo. É pra mim a forma certa de fazer um gancho de novela com cara de gancho de novela, e que todas as outras tramas meio que se desenredam ali ao mesmo tempo. Bom, eu sou meio suspeito, eu acho que eu assisti esse primeiro capítulo com muita saudade, com muito carinho, que eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas foi a novela que me fez voltar a ver novelas em 2013. Eu passei quase uns 5 anos sem assistir novela na televisão, e foi Sangue Bom que me fez voltar a prender a minha atenção. E eu consigo entender por quê, porque eu assisti o primeiro capítulo e eu já fiquei
querendo descobrir pra onde aquilo vai dar. Todos os clichês de novela estavam ali, usados da forma correta. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de hoje, com um gostinho de nostalgia, gostinho de remember. Não deixe de comentar o que vocês acham de Sangue Bom. Vocês viram de novo o primeiro capítulo esses dias, deram uma chance pra Sangue Bom? Quem conhece ou quem viu na época e não lembra de muita coisa, conta aqui pra mim. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, curtir pra ajudar a gente, conhecer o nosso Clubinho Melô, que tem mais informações aqui na descrição, e até mais!